Turma, vamos dar seguimento ao nosso livro de história, né? Entrando em mais um capítulo, que é o de número 12, falando da crise da República Romana, né? Roma cresceu muito, o, o, eles conquistaram muitos territórios, se tornou um império muito grande. Chega um momento que fica complicado até para administrar tanto território, né? E a crise chegou para eles, né? Então, é, essa crise da República Romana, ela foi fruto assim, de vários processos políticos e sociais decisivos, né? Inclusive o surgimento do Império Romano e de seu processo de expansão. Então, assim, após as três guerras púnicas, Roma havia conquistado praticamente todo o mar Mediterrâneo, que eu já disse para vocês que era o principal rota, né, de comércio daquela época, né? Então, o domínio dessas novas rotas marítimas possibilitou assim que houvesse um fortalecimento assim, comercial muito grande, né? Então, assim, além disso, ali, a partir do século III a.C., Roma passou a dominar todos os povos, né? E transformou esses povos em províncias romanas, né? Ah, O auge da República Romana, ela se deu justamente com esse processo de expansão, né? De crescimento. Por outro lado, com uma extensão assim bem maior de território a administrar, a política ficou muito complicada, né? Além do fato assim dos conflitos sociais, né, entre os patrícios, né, que era a classe alta, e os plebeus, que era o povão, né, terem aumentado. Então assim, o declínio romano ele começava a se concretizar. E essas constantes disputas assim entre líderes políticos e o Senado enfraqueceram ainda mais a política romana, né? Os cônsules, os senadores, magistrados, eles aos poucos foram perdendo assim seu espaço político, né? Aquela plebe, aquele povo cada vez mais ele reivindicava seu espaço, né? Reivindicava assim mais participação política, né? Enquanto os patrícios eles iam enfraquecendo, né, ainda mais após o fortalecimento do comércio, né? Que passou a gerar assim novas atividades econômicas, né? Então assim, foi nesse contexto que o Senado, como eles não tinham nenhuma uma outra alternativa, ele negociou o surgimento de uma nova estrutura política, que era até então desconhecida. E essa estrutura política chamava-se triunvirato, né? Quer dizer que era um novo tipo de governo formado por três líderes, né? E esse primeiro triunvirato, ele teve Pompeu, Crasso e Júlio César, né, como líderes, tá? Então assim, cada líder desse era chamado de triunviro, tá? Então, o triunviro Júlio César, ali a partir da região da Gália, ele fortaleceu-se muito, né, investindo sobre Roma, né, para se tornar um ditador. Inclusive teve esse título concedido pelo próprio Senado, né? Porque ficou sem alternativas devido à aliança de César com o exército, ele tornou-se muito poderoso, tá? Então, após a morte de Júlio César, foi formado o segundo triunvirato, tá? E era composto por Marco Antônio, Lépido e Otávio, tá? Aí Otávio derrotou Lépido e Marco Antônio ali na Batalha de Ácio, né, em 31 a.C., né? E anos mais tarde ele foi nomeado o primeiro imperador da história de Roma, tá? Então, em cima assim desse expansionismo romano, esse processo aconteceu assim da mesma maneira assim como ocorreu na Grécia antiga, aquela época, né, da antiguidade oriental, tá? E dois pontos foram fundamentais para isso. Primeiro, garantir as defesas territoriais, né, e buscar novos territórios, ao crescimento populacional de Roma, né? No período assim
no período assim entre a monarquia e a república romana, né, houve assim uma estabilidade econômica, né? E o que se produzia começou a dar retorno, né, para o comércio. E como a base da economia romana era essa atividade agrícola, à medida que o comércio crescia, eram necessárias, né, mais terras para que se plantassem, né, esses bens de consumo, que se aumentasse essa produção, né? Então, esse expansionismo romano, ele durou cerca de 5 séculos. Gente, não é pouca coisa, foi 500 anos, tá? E começou ali com a conquista ali né, conquistando ali a região dos etruscos, que foram, né, depois foi para ali o sul da Península Itálica, algumas cidades ali do sul da Grécia, que é conhecida, né, como Magna Grécia, né, foram conquistadas. Então, praticamente toda a península ali, toda a região estava sob o domínio romano, né, o que de fato assim dava condições, né, de eles continuarem essa expansão e mais tarde eles buscassem outras regiões, né, como a Ásia, a África e outras partes da Europa também, tá? E dentro disso tudo tem o que? As guerras púnicas, né? Contra Cartago, que eu já falei para vocês, que era uma antiga colônia lá dos fenícios, né? Então, nesse processo assim de expansão, o contato assim com os povos, né, dessa Magna Grécia e principalmente assim com os cartagineses foi decisivo, né, para consolidação do poder de Roma, né? Existia assim uma clara disputa pelo controle do mar Mediterrâneo e dessas rotas comerciais, né? E os cartagineses eram os adversários assim a serem derrotados pelos romanos. E foi nesse momento assim que foi um momento histórico, né, em que ocorreram as três guerras púnicas, tá? E cujo estopim, né, eles só precisam de uma desculpa, né, para começar uma guerra, foi a disputa pela ilha da Sicília, né, que pertencia ali à Magna Grécia, né, mas era uma ilha que morava muita gente de Cartago, tá? Então, na ilha da Sicília, a rivalidade entre os cartagineses e os habitantes que haviam sido colonizados pelos gregos estava enfraquecida, né, com a política interna da região e facilitou assim a invasão de outros povos, né? Roma então resolveu invadir a ilha com o apoio de Siracusa, né? E conquistou a cidade de Messina, que era a cidade bem ali ao sul da Grécia, né? Desculpa, gente, ao leste, né, da ilha da Sicília. E em contrapartida, né, os cartagineses declarou guerra a Roma, né? E aí eles deram início às guerras púnicas. Mais uma vez, gente, por que púnicas? Porque os romanos chamavam os cartagineses de púnicos, tá bom? E aconteceu em três momentos diferentes. A Primeira Guerra Púnica, ela começou em 264 e foi até 241 a.C., tá? Então, assim, os confrontos nessa primeira fase, eles ocorreram ali no mar, né? Os cartagineses, eles eram grandes navegadores, né? Já te disse, eles eram uma colônia fenícia, os fenícios eram conhecidos, né, como os povos do mar, e eles eram conhecidos por fabricar excelentes embarcações, né, para se defender também, inclusive. Então os romanos aprenderam técnicas de construção em embarcações marítimas, né, e eles criaram modelos iguais aos dos cartagineses, né, com a ajuda justamente dos gregos, né, que os gregos participou tanto ali com as guerras contra os persas, né. Então essa primeira das guerras púnicas foi vencida pelos romanos. Aí veio a segunda, que foi a partir de 218 ali, né, antes de Cristo, até 201, né, 17 anos aí. Então, assim, após a conquista da ilha da Sicília, Roma pôde então, né, controlar ali a Córcega, a Sardenha, toda a região ali, né, aquelas pequenas ilhas ali próximo da Itália, né, atual. E assim estabeleceu assim seu domínio, né, por toda a Magna Grécia, tá? Então, na verdade, esse segundo conflito assim foi uma reação de Cartago, né, à derrota para os romanos no primeiro conflito, né? Após seu pai Amílcar, né, ter conquistado a Península Ibérica ali, o general estadista Aníbal, ele liderou os cartagineses, né, em direção à Península Itálica. Ele teve assim várias vitórias, né? Ali em algumas batalhas foram conquistados assim por Cartago, né? Mas em momento nenhum ele ameaçou a cidade de Roma.
Ele não chegou perto da cidade de Roma, né? Então, dessa forma, os romanos eles puderam, né, se organizar, né, e sob a liderança de Cipião, né, eles conquistaram a Península Ibérica e forçou os cartagineses assim a recuar, né? E eles foram novamente derrotados na Batalha de Zama, né? E aí veio a terceira das guerras púnicas, né? Já em 149 a 146, foi bem curta, né, em relação às outras, né? Apenas 3 anos, né? Foi o conflito mais rápido assim violento das guerras. Então, com a liderança assim de Cipião Emiliano, de novo, após 3 anos, né, os romanos derrotaram ali de forma definitiva os cartagineses, né? Eles destruíram Cartago, eles escravizaram seu povo, eles incendiaram toda a região e ainda jogou sal sobre a terra para que nada ali pudesse ser plantado. Olha só quanta violência desse povo, né? Então, os sobreviventes assim que não foram escravizados, eles acabaram se espalhando, né, pela Europa, né? Então, essas guerras púnicas e o processo assim inicial de expansão territorial romana, né, eles trouxeram consequências determinantes para o panorama político, econômico e social da Europa lá no mar Mediterrâneo. E essas principais consequências foram, olha só, os romanos dizimaram seus rivais, acabaram com seus rivais e estabeleceram assim o domínio sobre o comércio do mar Mediterrâneo, consolidando sua política expansionista. E aí, com o fortalecimento do comércio, surgiu uma nova classe social, chamada de homens novos ou cavaleiros, né? Enfraquecendo os patrícios. A conquista de novas terras, ela desencadeou assim um número de escravos muito grande, pois os romanos eles escravizavam assim os guerreiros perdedores, né? Esses escravos passaram a ser usados assim em atividades econômicas, né? E aí, olha só, passou a gerar o quê? Grande desemprego entre os plebeus, né? E claro que gerava uma insatisfação para ele. Porque a partir do momento que você tem um escravo para fazer o trabalho de graça, o plebeu, o povo romano está desempregado, eles não têm o que fazer, né? E acabou tendo uma forte reação dos plebeus, né? E provocou diversos conflitos internos, tá? Os pequenos e médios proprietários não conseguiam satisfazer assim com suas produções agrícolas, né? A necessidade do comércio, criando dívida assim com eles não conseguiam pagar. Então acabavam vendendo suas terras para os ricos proprietários. E isso foi gerando uma crise muito séria, tá bom, gente? Então isso aí foi só uma primeira parte, né, sobre o início da crise da República Romana, né? Próxima aula a gente finaliza isso aí, porque realmente é bem pouquinho, né? Tá bom?